Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também seguir a gente nas redes sociais. Domingo de Páscoa tá bem aí e hoje no episódio nós vamos conversar sobre vinho, chocolate. O que vai ter aí na ceia da sua casa? Para falar sobre isso e dar uma incrementada nessa data especial que a gente celebra a Páscoa em família, nós estamos aqui com a expert, que é a sommelier Alessandra Neri. Ela é empresária e também é sommelier e ela trouxe alguns vinhos, chocolates para a gente falar disso, porque eu não sabia que a gente tomava vinho aí na Páscoa. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, bom dia. Rapaz, Alessandra, você trouxe para a gente um ponto que às vezes não é muito observado durante a Páscoa, que é a questão do consumo do vinho, né? Pois é, as pessoas, por conta da quaresma, elas deixam de consumir vinhos e outras bebidas também, que fazem os seus propósitos, né? Uhum. E deixam de beber vinhos e consumir outros, às vezes café, cada um com o seu. Mas o vinho é o principal. Mas não podemos deixar de lembrar que o vinho faz parte, sim, da Semana Santa. Começa com a Santa Ceia, pão e vinho. Não é verdade? Sim. Então, o vinho é apropriado para Páscoa e para a Semana Santa, para Sexta-feira Santa, né, com o seu peixinho, no domingo com o churrasco, que normalmente as pessoas fazem. Claro, cada vinho harmoniza com um tipo de prato. Como a gente tem uma variedade enorme de vinhos, né? Cada vinho harmoniza com o seu tipo de prato e vai, como é que fala assim, deixar o momento muito mais especial, sendo bem harmonizado. E comercialmente, o que se bate bastante na Páscoa é o peixe e o chocolate, né? Peixe e chocolate, exatamente. Mas temos as columas pascuais, né? Que são aquelas columas deliciosas. Uhum. Temos o pão, né? Que não podemos deixar de ter na mesa no dia, porque faz parte da tradição, né? Como eu disse, pão e vinho, né? Mas eu trouxe aqui algumas guloseimas e algumas bebidas pra gente provar e fazer uma harmonização. O que, por exemplo, o vinho tinto ou o seco, qual que é o ideal, por exemplo, para um almoço? Você tá falando assim do vinho suave e do vinho seco. A diferença de um e de outro é a questão do açúcar. Mas o vinho suave não deixa de ser vinho, tá? Os que se diz entendido, não tome vinho suave, porque vinho suave não é vinho. Sim, gente, é vinho e cada um bebe aquilo que quiser beber, tá? Não tem essa de... Tanto que o que mais consome no Brasil é o vinho suave. 90% dos vinhos, 80% dos vinhos vendidos no Brasil é vinho suave. Mas as pessoas têm, assim, preconceito de falar que quem bebe vinho suave não entende nada de vinho, tá? Na verdade, sim, vinho é um monte de coisas, né? Por isso a gente estuda, por isso não é fácil também. Cada vinho, ele vai harmonizar. Esse aqui é um Merlot. Por que eu trouxe esse Merlot? Podia ser um Cabernet Sauvignon, que é o que o público cuiabano mais consome. Porque esse Merlot, ele vai combinar com esse chocolate. Tá? Aqui é um chocolate ao leite. É um pão de mel com doce de leite. Aqui a gente tem um chocolate trufado com bolo de cenoura com brigadeiro. Então, eu teria que ter um vinho para harmonizar com isso. Não poderia ser um Cabernet Sauvignon, porque ele é mais apimentado, ele remete mais a comidas, né? Tipo assim, porque ele se sente o pimentão nele, sente especiarias, que aqui a gente vai sentir o frutado. Se tem uma doçura no final. Esse vinho é um vinho seco, um Merlot seco, que todo mundo pode encontrar em qualquer mercado. E ele tem só que o Merlot ele tem uma doçura no final, por ele ser mais frutado. Ele é um vinho encorpado, mas ele é mais frutado. Você sente uma doçura no final. Agrada mais. E ele vai harmonizar com a doçura que a gente está trazendo aqui hoje. E né? Não fica muito doce Não. com o chocolate? Não fica. Esse vinho, não. Uhum. Tá?
Mas eu tenho outros vinhos que não iam... Eu digo, o Cabernet Sauvignon realmente não iria harmonizar aqui. Certo. Um Sangiovese também não iria harmonizar com esses ingredientes, tá? Então, para harmonizar, a gente tem algumas regras. Tipo, por contraposição, um doce e um salgado, um amargo e um mais adocicado, sabe? Então, contraposição. Você pode fazer uma harmonização por contraposição. A gente está trazendo um vinho seco, né? E doce. Eu poderia estar trazendo um moscatel. Se fosse... Eu penso no chocolate durante o dia, né? O moscatel seria o mais refrescante. Mas é um espumante e nós, no brasileiros em comum, não estamos muito acostumados com os espumantes, né? A gente pensa os espumantes sempre em festa, não é verdade? Mas dá para consumir ele no dia a dia? O espumante deveria ser... Aqui em Cuiabá, deveria ser consumindo muito mais... mais que a cerveja. Um vinho refrescante, leve, não engorda, né? Combina perfeitamente com o nosso clima. No final da tarde, como a gente estava falando agora há pouco. Sentar no final da tarde na beira das calçadas e tomar um espumante, por que não? Ai, que chique, lá no CPA tomando. Lá no CPA tomando um espumante, lá na minha cadeirinha. Tava tudo certo. Relaxando, gente. né? Tava tudo certo. Vendo o pôr do sol maravilhoso, que a gente tem um dos pôr do sol mais bonitos que eu conheço. Sim, tá? Eu já viajei, inclusive já viajei até atrás de pôr do sol e depois me arrependi. Então, esse vinho eu tô falando que ele vai harmonizar aqui. Certo. Poderia ser um moscatel. E poderia ser um brut também. Então, eu falei... 3 vinhos que aqui a gente ia ficar perfeitamente aqui, ia ser top das galáxias, como eu diria. Mas vamos lá, você vai comer um peixe. Você não vai comer um peixe com vinho tinto. Não dá? Dá não, né? Não depende, casa. Depende. Por exemplo, os nossos peixes aqui, o pintado, né? Não vai casar. Nossos peixes, se bem que, olha, um pintado bem encorpado, com um molho bem encorpado, tá? Encorpado que eu falo assim, com bastante condimentos. Né? Eu poderia usar o Cabernet Sauvignon, né? Porque os nossos peixes não são igual peixes do mar. Que você falou que estava em Florianópolis. Florianópolis, os peixes são do mar, então eles têm ingredientes nesse peixe, produtos químicos nesses peixes, que vai deixar o vinho metalizado. Então vai estragar seu prato e vai estragar também o seu vinho. Aí você vai assim, esse vinho é horrível, esse prato tá horrível, nada a ver, é a má harmonização. Mas se eu usar um vinho bom, um vinho que harmonize, no caso, não digo nem um vinho bom, mas um vinho que harmonize com aquele prato, por exemplo, lá em Portugal, você já deve ter ouvido falar ou visto, que eles usam muito vinho tinto, muito mais do que a gente, com os pratos deles, né? E eles comem bacalhau. Aquela bacalhada maravilhosa, eles não vão comer aquela bacalhada com vinho branco. Até vão, mas o típico deles é um vinho da região. Que a gente fala que é harmonização regional. Que a gente busca o que tem na região. Por exemplo, a gente falou de uma vinícola que a gente tem aqui em Cuiabá. Então, a gente tem que buscar pratos, quando estiver fazendo seus vinhos, e vai pensar assim, porque o terroir dela, o clima, as pessoas que estão em volta, estão comendo um tipo de comida regional. Então, normalmente, aquele vinho vai estar preparado para os nossos pratos. Já o vinho de Portugal não está preparado para os nossos pratos. Por isso que, às vezes, não harmoniza. Então, a gente tem que buscar ingredientes. Sempre, na hora da harmonização, pensar exatamente que tipo. Por isso, a gente tem que procurar um sommelier. Procurar um especialista. Procurar um especialista, gente, para fazer esse tipo de harmonização. Porque às vezes a gente não sabe como fazer. Alessandra, nos supermercados agora está bem popular essa questão do vinho. Lá tem as vinículazinhas, né? Os supermercados, eles improvisaram as vinículazinhas e tem de todos os países. Aí tem gente que chega, vou comprar um vinho da Espanha, vou comprar um vinho da França aqui, né? Para tomar. E aí tem isso, né? Você tem que pensar no nacional por conta da questão... Eu trouxe um vinho da nacional. Alimentação. Na verdade, ele é uma vinícola nacional, dupla nacionalidade, gente? Um vinho de dupla nacionalidade. Ele é chileno e brasileiro. Mas eu penso assim, uma questão é essa, por conta da regionalização, tá? No Rio Grande do Sul, churrasco impera, né? E lá a gente tem o taná, que é maravilhoso, combina com as nossas carnes, né? Porque a gente está um pouquinho mais perto do Uruguai, um pouquinho mais perto da Argentina, do Paraguai. E nós temos uma cultura de carne,
com a gordurinha gostosa. E o Taná é perfeito, né? Assim como o Malbec. Mas o Malbec já é uma carne mais suculenta. Não com muita gordura, mas uma carne mais suculenta. Medalão de mignon, né? Exatamente, que tenha mais sangue, né? Então, é o Malbec. Mas aí é uma cultura argentina. E a gente busca, às vezes, em vez de pensar no que a gente tem, nossa cidade é riquíssima. Nossos vinhos, os vinhos que mais harmonizam com os nossos pratos são os espanhóis. E se a gente pensar, quem foi que deu início ao Mato Grosso, a Cuiabá? Foram os espanhóis, né? Espanhóis e portugueses. Então, se a gente olhar na nossa região, a gente andar pelas nossas ruas da cidade, a gente vai ver muito da cultura espanhola e da cultura portuguesa. Nossos pratos são culturas portuguesas, né? Em Portugal, ele tem um prato que parece com a mojica de pintado. Agora, não consigo recordar o nome do prato. Mas eles têm um prato parecido com a mojica. Só que eles não vão usar o pintado. Eles usam outro peixe lá e a gente usa a mojica de pintado. Então, tem muitos... A paçoca de pilão. Né? Eu digo assim, a paçoca de pilão com um oloroso, que é um vinho espanhol. Nossa, parece que foi feito um pro outro. Não vi harmonização que eu já provei no mundo sendo a paçoca de pilão com o oloroso. A gente fez até um teste no Rio Grande do Sul com ele. Foi a tese quando eu me formei, eu tive que fazer uma tese. E eu usei a paçoca de pilão e o oloroso. E ficou assim, divino. As pessoas ficaram encantadas, não sabiam. Eu até brincava, porque o curso demorou um tempo. Então eu viajava daqui para assistir aula lá e voltava. E eu levava a paçoca de pilão e trazia vinho. Você fazia o escambo. Fazia um escambo. Uma troca. Um dia desse, a polícia federal, que tanto você leva essa farinha pra lá? E traz. Ô, Alessandra, tem muita gente que não consome chocolate ao leite. Eles gostam do chocolate meio amargo ou até do branco. Tem vinho para esse tipo de chocolate? Tem. Qual que você indica? Eu trouxe hoje este aqui, né? Esse vinho vai harmonizar com chocolate amargo, tá? 70%, ele vai harmonizar também tranquilamente. É um vinho para harmonizar com chocolate. Então ele harmoniza com o quê? Com 70% dos chocolates, esse que você trouxe pra gente? O chocolate 70% vai harmonizar tranquilamente. Então, aí ele harmoniza com o ao leite. Com o ao leite, por conta da doçura. O meio amargo. E o amargor dele vai harmonizar com o chocolate mais amargo. E branco, para quem gosta. Branco já não... Chocolate, não vai. Vinho com chocolate branco. A gente tem que escolher um vinho rosé, entendeu? Se quiser um rosézinho, ou então vamos de espumante mesmo. Espumante é um coringa, eu digo assim. Não tem erro. Não tem erro. Espumante é um coringa. Claro, você pode usar o espumante moscatel ou o brute. O brute, eu falo assim, o brute é um coringa. Vai dar feijoada ao chocolate, ao doce, ao sem nada, só na piscina com um vinhozinho. Dá pra comer uma feijoada e tomar Dá pra tomar um espumante, rapaz. Refrescante, vai leve, dar uma feijoada aliviada. pesada, né? Vai dar uma aliviada, tipo a laranja. Um prosecco cítrico, com o cítrico da laranja, vai fazer aquela limpeza, limpar o seu paladar, vai aliviar você, tomar cerveja, vai pesar mais ainda. Entendi. Alessandra, tem muita gente que opta pelo risoto. Às vezes quer fazer já à noite ali na Páscoa, um jantarzinho de Páscoa, para fechar o domingo, um risotinho. Qual vinho que você acha que combina, assim, para a gente fazer um risotinho barato, hein, Alessandra? Tá, risotinho barato. O risotinho eu tenho uma amiga de carne seca, por exemplo. De carne seca, a gente vai escolher um Cabernet Sauvignon. Tá. Mas tem uma amiga minha, aí vamos lá no baratinho, né? Sim, vamos lá. Tomate, risoto de tomate. Né? Tem uma amiga também, uma que faz um risoto de abóbora, que eu amo. E ela nunca mais fez, tá vendo, Carla? Tá me faltando me convidar. E a outra, e o Kilene, ela é vegetariana. Então eu faço pra ela um risoto de tomate seco. Sabe? Com salsinha, cebolinha. E aí eu uso um vinho branco. Um vinho branco. Pode ser um Sauvignon Blanc, pode ser um Riesling, O Sauvignon Blanc vai casar bem melhor, tá? Mas um Chardonnay também.
branco. E aí ele sai aquele teor alcoólico lá na hora que você prepara, Não, fica sai o teor levinho. alcoólico. Sim, você colocou na panela, vai sair. Mas o ideal é você usar o mesmo vinho que você está usando na panela, você usar nas taças. Tá. Que aí sim a harmonização fica perfeita. Você trouxe pra gente, eu achei muito interessante, você até falou pra gente, né, que você foi uma das pioneiras que trouxe o vinho em lata pra gente. Trouxe o vinho lá. E aí você trouxe aqui no programa essa lindeza que é essa taça. Eu queria que você falasse sobre Gente, eu isso. trouxe uma outra novidade. E também está sendo pioneira novamente. Não tem ninguém aqui no Mato Grosso com essa bebida. Essa bebida é assim. Eu fiz uma mentoria uns 2 anos atrás. Chamava... Agora não vou lembrar a mentoria. Lembro o nome da pessoa, Diego Bertolini. Conheci ele no Rio Grande do Sul já há muito tempo atrás. Ele deu aula para mim de vinhos brasileiros. É uma pessoa renomada. E agora ele tem uma empresa que ele dá consultoria na área de vinhos, das lojas. E aí, numa mentoria, eu peguei e comentei assim, eu já tinha viajado para a França em 2015, 2014, e você passava na França, na farmácia, no mercadinho, e pegava uma tacinha de vinho igual a essa, um macarrãozinho, e sentava na praça e comia, em qualquer banco. Isso eu vi, e até hoje, funciona dessa forma. Aí tinha lá branco, tinto e rosé, mas era um vinho básico, tá? Uhum. Vinho simples. E o seu macarrãozinho, sua salada, sua carne, né? Sentava e comia, porque a França tem isso muito, né? Ela não é de você... As pessoas que trabalham ali o dia inteiro, elas não vão para restaurante. Nós que somos turistas que vão para restaurante, mas você passa nas praças, até as crianças estão com sua marmitinha comendo na praça, saiu do colégio e vem comer na praça. E o vinho, lá na Europa, é considerado alimento. Não é considerado uma bebida alcoólica como é considerado no Brasil. Claro, questão de cultura. Se a gente falar que o vinho aqui vai baixar o imposto, todas as bebidas alcoólicas vão abaixar, porque a cerveja também é considerada um pão líquido, né? Foi criado pelos monges, é um pão líquido. E aí eu vi essa tacinha, aí eu comentei dessa tacinha. Eu tentei trazer essa tacinha de fora, mas ela não aguenta. Eu não vou conseguir trazer. Ele é feito nos Estados Unidos, não aguenta transporte porque é um vinho simples, uma taça de plástico e tudo mais. Não aguenta. E eu nunca conseguia trazer esse vinho pra cá. E eu comentei, uns amigos, a gente tá na mesma consultoria, só que era grupos diferentes. Eles, vamos fazer isso. Ouviram e vamos fazer isso. Esse aqui é um vinho brasileiro, dentro de uma taça de plástico. Vou abrir. Na verdade, esse aqui, é um gin, tá? Eles melhoraram. Eles têm 3 tipos de gin, tá? De morango, de melão, e tem 3 melancia, se não me engano. São 3 sabores de drinks, direto na taça. E mais os rótulos, mais 5 rótulos de vinho. Vinho branco, tinto, rosé, com Cabernet Sauvignon, tem Lorena, né? Vinhos. Vinho dentro da taça. Não vai ter o espumante como nós. E olha aqui, que moleza, ó. Sabe o nosso copinho de água? Tirou a tampinha. Nossos copinhos de água que a gente tem por aí nem tem essa tampinha. Tirou a tampinha. É só a embalagem mesmo, os copos daqui. Só a embalagem. Olha aqui, gente. Eu levo pra qualquer lugar. Tem lugar que... Na piscina, em condomínio, a gente não pode levar... derramei aqui. A gente não pode levar... Aí, ó. Pronto pra beber. Quer provar? Deixa eu provar. Beber nesse programa. É isso aí. Esse aqui é gin, né? É gin. Gin de morango e menta. Isso, prova aí. Mas a gente tem os vinhos, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé. Se você procurar no nosso Instagram... Nossa, gostoso. E olha que eu não sou chegada a gin, hein? Agora você pensa, isso na praia, isso aqui você vai bebendo, Richard, quando eu penso que não, você já... é bem fraquinho. O vinho também é bem fraquinho, mas sabe quantos por cento de álcool tem aqui? Quanto? Vamos ver aqui, quantos por cento de álcool tem aqui. Vou ter que colocar o óculos. E ele tá geladinho, tá bom, hein? Geladinho. É ótimo pra Cuiabá, Ele tem 7,5% de álcool. Mas os nossos vinhos têm 11% de álcool na taça. E você leva pra qualquer lugar. Chapada. E a menta fica... Você viu? E não é gostoso? É muito bom. O que tá acontecendo aí? Você não precisa levar nenhum ingrediente. Você tem que levar o gin. Aí você tem que levar as frutas. Você tem que levar os condimentos pra colocar no gin. Levar as taças, não sei o quê. Aqui você tá levando
Você já leva pronto. E aí, é gosto pra todo mundo. Pra quem gosta de gin, pra quem gosta de vinho, pra quem gosta de espumante. Tá pronto na taça, só abrir a taça e acabou. E o gin combina com chocolate também? Combina, mas não são todos. Qual que combina com eles? Pra quem... Vai depender muito do que... Aqui a gente tá com morango. Vou dar uma provadinha aqui pra gente saber se tem um aqui que vai provar. Ó, e esses são os brancos aqui, tá? É? Aqui Olha são aí. os brancos. Ah, ok. Olha, Alessandra, queria te agradecer por você ter vindo aqui e ter compartilhado um pouquinho da bagagem enorme que você tem. A gente vê que você é uma apaixonada por vinho, por essa beleza que é a gastronomia, junto com esse produto maravilhoso que já está aí há muitos anos na nossa mesa, no nosso mundo, e faz parte da ceia, né? Exatamente. Quero te desejar uma ótima Páscoa. Se você quiser deixar uma dica aí para o pessoal de um prato, para sair um pouco do óbvio na Páscoa, a gente vai ficar super feliz. Com vinho. Bom, todo mundo vai apelar hoje pro bacalhau. Vamos correr atrás do bacalhau, gente. Vamos no peixinho cuiabano? Bora? Peixinho cuiabano, mojica. Acho que vai cair mais... Casar perfeito com o nosso clima, né? Quente. Vamos nos espumantes. Dos espumantes, né? Aproveita o clima quente. Em vez da cerveja, vamos no espumante fazer um peixinho. Aquele peixinho assado, delicioso, com tudo. Sabe aquele peixe pizza que eu amo também? Pega um espumante rosé. Se você não gosta do brute, vai no moscatel, não tem problema nenhum. Sabe? É saúde, é delicioso. É a minha dica do dia. E com chocolate? E com chocolate eu digo pra vocês, escolham Paneteria Cunha, que tá perfeita, com pães maravilhosos. Eu comprei lá e compro lá. Só que quando eu conheci, falei assim, e pior que é do ladinho da minha loja. Paneteria Cunha com os seus chocolates, tem bastante coisa gostosa lá que vai casar com os nossos vinhos, tá? Minha loja fica perto também. Só perguntar lá onde fica a Serra Vinhos, também é pertinho. Temos vinhos maravilhosos. Estamos com... dia 19 é aniversário da Serra, 3 anos. E essa semana inteira, desde a semana passada, a gente tá com um monte de promoções lá. Olha aí. Para comemorar nosso aniversário, porque a gente não vai poder fazer uma festa, porque é Páscoa, misturar duas festas não combina. Então, a gente vai ter... vamos presentear a galera com promoções. Promoções mesmo. Você vai ver, esse vinho aqui tá... o preço tá aqui, tá? Então, a gente nem tirou os preços. O vinho vai estar com o preço original dele. E aí, cada vinho tem seus descontos lá na loja. Tem um balãozinho, você estoura balão. Então, tá cheio de promoções lá. Aproveita. Que obrigada, tá cheio de promoções lá. Obrigada. E você tem rede social, né? Eu vou deixar a rede social também. Isso. E quem quiser uma consultoria com você também pode procurar na rede social. Quiser uma dica. Exatamente. Uma profissional aí para combinar um queijo, um vinhozinho também, que a gente nem falou de queijo, não deu tempo. Obrigada, viu? Obrigada a você, eu agradeço. E olha, você ficou com a gente até agora, obrigada aí pela sua audiência. Segue a Alessandra Neri nas redes sociais e acompanha o trabalho dela lá, se você precisar de consultoria de sommelier. É importante, viu? Que aí você compra o vinho certo, consome, não vai dar erro e não vai estragar a receita também da Páscoa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Um abraço para você e até mais. Tchau. Isso aí. O medo é esse, né? Você...